Bom, no exemplo 31 do Python, nós falamos sobre List Comprehension e falamos da ocorrência, por exemplo, de um gerador aqui ocasionalmente no meio do nosso exemplo. Bom, nesse exemplo 32 nós vamos falar um exemplo um pouco maior, um exemplo bem maior, então é preciso ter um pouquinho de paciência, dos geradores, o que são geradores e iteradores, né? Bom, um iterador é um apontador para um contenedor. Contenedor como se fosse uma lista, algo que um dicionário, né? Uma estrutura de lista que pode iterar por todos os seus elementos. Então, em linguagens orientadas a objeto, como o Python, por exemplo, né, os iteradores estão implicitamente disponíveis e são usados em loops, no for loops, né, no loops for, por exemplo, né. O gerador, a gente chama aqui de generator, é uma função de tipo especial que viabiliza a implementação ou a geração de iterators. Então, ele cria iterators. Então, um iterator ou um iterador é um gerador, tá? Então, por exemplo, a gente pode iterar em uma lista, mas atenção, uma lista não é um iterador, é um iterable, né? E ela pode ser usada dentro como se fosse um iterador, mas ele é um elemento iterável. Então, aqui nós temos uma lista de cidades que contém os seguintes elementos: BH, São Paulo, Rio de Janeiro, Vila Velha, Fortaleza, Bauru, Santana do Manhuaçu. Então aqui você tem uma lista de cidades. E aí eu vou fazer um iterador nesse elemento iterável, né? Então for local em cidades, então cidades é um iterável e eu estou iterando dentro nessa lista. Print local mais aqui mais um outro string que é cada elemento dessa lista. Então, como essa lista, um iterador na lista. Então, local BH, local São Paulo, local Rio de Janeiro, etc. Ao usar esse iterável, iterable, né, como essa lista, como uma string, uma tupla, com esse loop for, a função internamente, né, na implementação aqui, uma função iter é chamada nesse elemento iterável, como essa lista, como uma string, como uma tupla, por exemplo. E o valor retornado é um iterable, um valor iterável. Podemos então iterar sobre esse elemento iterável com a função next. Então vamos ver um exemplo do uso da função next num elemento iterável. Então você tem aqui mais uma lista de experiências. Você tem nível juninho, nível iniciante, intermediário, proficiente, experiente e avançado. E aí eu tenho aqui um exemplo de iterador. Então aqui exemplo de iterador que recebe a função iter, que vai iterar sobre esse elemento iterável, sobre essa lista aqui que ela é iterável. Então é uma iteração dentro dessa lista. Então ele vai iterar. E aí, a cada chamada, como ele é um iterador, né? Esse aqui é um exemplo de um iterador. Então aqui esse aqui é um gerador. Um iterador é um gerador. E a gente está falando sobre gerador, generators. Então um iterador é um generator, né? Um iterator é um generator. E ele recebe a função iter dentro desse iterable, o iterável. Tranquilo? Parece um pouco confuso, mas é tranquilo. Então, como esse aqui é um iterador, cada vez que a função next é chamada sobre o iterador, ele itera para o próximo elemento, de um elemento iterável. Pronto. Então, como eu criei esse iterador, o next dessa função, desse objeto iterador, é o primeiro elemento dessa lista, juninho. E eu posso iterar, né, chamar a função next para esse iterador, e ele vai
rodar a função tudo novamente? Não, ele vai para o próximo, ele vai iterar para o próximo elemento iniciante. Chamar outra função next para esse iterador, ele vai para intermediário, ok? Mais uma função, ele vai para proficiente. Mais uma iterada nesse iterador, usando a função next para desse iterador, ele vai para experiente. Mais uma função, mais uma chamada da função next nesse iterador, ele vai para avançado, que é o último elemento da lista, né? Avançado. E se eu chamar mais um, o que vai acontecer? Vai pular para fora, vai chamar isso aqui. O que é isso aqui? Nada, então não existe. Então aqui ele vai gerar uma exceção. Então vamos lá, vou chamar mais um elemento. Opa! Então stop iteration, para essa iteração aqui. Gerou um erro, né? Então não tem como chamar esse próximo elemento porque ele não existe. Ok. Então isso aqui é a ideia do objeto iterador, que ele recebe uma função iter dentro de um elemento iterável. E aí quando você implementa ele dentro de uma função next, você chama o next para iterar sobre ele, você traz sempre o próximo elemento a ser iterado, né, daquele objeto iterador. E aí a gente tem que captar exceções caso ocorra, né? Então vamos, por exemplo, mostra mais um exemplo aqui. Outras cidades nós temos aqui: Ipatinga, Itu, Campinas, Minas Novas e Diamantina. Então é uma lista de cidades, de outras cidades diferentes daquelas ali, por exemplo. E aí eu crio um outro objeto, cidades, iterador, um iterator. Por que ele é um iterador? Porque ele recebe a função iter em cima desse elemento, dessa lista, que é um iterável, iterable, ok? Enquanto essa função do iterador estiver ok, ou seja, enquanto estiver não gerando uma exceção, enquanto estiver verdadeiro, try, então a gente tem aqui o bloco try except. Eu vou fazer uma tentativa de implementação, caso gere um erro, ele vai gerar uma exceção uma exceção do tipo stop iteration e vai sair desse loop, o break, né? Qual que é o try? Cidade irá receber o próximo elemento next desse objeto, desse iterador, desse gerador iterador, né? Um generator. Então ele vai infinitamente até chegar ao último elemento. Chegou no último elemento, pode iterar mais? Não, acabou, depois de Diamantina acabou o carnaval, acabou. Nada a ver, né? E aí acabou, imprime o último elemento, o iterator vai dar false, ele gera uma exceção do tipo stop iteration e break. Então é isso que nós vamos fazer aqui. Pronto, aqui gerou exceção, ele sai fora desse loop e acabou. Então você tem Ipatinga, Itu, Campinas, Minas Novas e Diamantina. Essa outra forma de captar a exceção de um iterador, de um iterator, né? Ok. Seguindo a nossa linha de raciocínio aqui, a maioria das classes de Python suportam essa funcionalidade da iteração. Um outro tipo de dado que suporta esse tipo de interação é o dicionário dict, né? Então, nós temos aqui um dicionário que se chama capitais, e aí nós temos um dicionário formado por chaves, keywords, keys e valores. Então você tem chave Brasil, valor Brasília. Então as chaves são os países e os valores as capitais, né? Inglaterra, Londres, Alemanha, Berlim, Brasil, Rio de Janeiro, né? Para os estrangeiros. E aí então aqui nós vamos fazer essa iteração aqui, ó. For país, então para um elemento em um iterable capitais, é um elemento iterável, né? Print a capital da chave país capitais. Aí aqui você tem o dicionário e retornando o valor referente àquele elemento de chave do dicionário.
Então a capital da chave, que é o país, e aí você tem o valor relativo àquela chave que é a capital do país. Então nós temos a capital de Brasil é Brasília, a capital da França é Paris, a capital da Inglaterra é Londres, a capital da Alemanha é Berlim. Ok. Agora uma descrição qualitativa aqui importante. O que são generators? Né? A declaração do yield, né? Render, gerar, evoluir, evolucionar. A declaração dessa função yield transforma uma função em um gerador. Então essa frase é importante, né? A declaração yield transforma uma função em um gerador. E um gerador é uma função que retorna um objeto gerador. Esse gerador é uma função que produz uma sequência de resultados em vez de um objeto único. E isso ocorre pelas iterações através do loop for. Né? Os valores são criados usando como um yield. E o valor criado pelo yield é o que vem após a declaração do yield. O yield, a execução do código para quando o yield é alcançado. O valor antes do yield é retornado. A execução desse gerador é interrompida. Quando o next é chamado novamente no objeto, que é o que a gente viu ali, essa função geradora, o generator, irá iniciar a execução logo após o yield, quando teve a sua última chamada, quando a sua última chamada foi finalizada. Então, a execução irá continuar logo depois do último evento do yield. E essa é uma diferença fundamental das funções fundamental do Python em relação às outras linguagens de programação. Por quê? As funções sempre executam tudo no início da função. Então, você tem ali uma função, ela sempre executa tudo que está ali dentro daquela função, mesmo que ela seja chamada diversas vezes. E no caso do yield, você pode ter aqui no Python mais de um yield, um código de um generator, de um gerador, né? E o yield também pode ficar dentro de um loop for. Tudo que pode ser feito com o gerador pode ser implementado com uma classe baseada em um iterator. Só que a vantagem é que o gerador, o generator, cria automaticamente os métodos iter, de iteração, né? E o next. Então beleza, então vamos definir aqui uma função e dentro dela nós vamos implementar explicitamente o yield. Então eu tenho uma função generator, uma função gerador de cidades, que não recebe nenhum argumento. E aí yield, né, ele cria Belo Horizonte, gera Bauru, Vila Velha, Fortaleza, São Paulo. E aí você imprime o gerador de cidades. O que é o gerador de cidades? O gerador de cidades é um generator. Veja aqui que ele é um generator. Por quê? Porque ele é formado por elementos yield dentro dele. Então ele é um gerador. Né? E aí, ok, nós temos aqui um gerador, um objeto gerador que foi criado. É possível criar um objeto gerador com esse generator, né? From generator e tal. O que nós vamos fazer agora? Agora nós vamos atribuir esse gerador de cidade a uma variável, né? A um objeto de cidade. E agora esse gerador de cidade, a função gerador de cidade, passa a ser representado por esse objeto cidade. E como ele é um gerador, ele é um iterador, um gerador, você pode implementar o método next para cada elemento desse gerador. Então esse primeiro next aqui do gerador de cidades, ele vai gerar primeiro cidade, Belo Horizonte. O próximo next ele vai gerar o próximo elemento desse gerador de cidade, que é Bauru. O próximo next, o próximo elemento, Vila Velha. Aí assim por diante, próximo next, Fortaleza. O próximo next, São Paulo. Veja que acabou aqui o gerador nessa função de gerador de cidade. E aqui, como nós já vimos anteriormente, como não existe mais cidades dentro desse gerador, ele vai gerar uma exceção, stop iteration, porque não existe o elemento dessa cidade. Ok? Ok, então é isso aí.
Mais o que nós temos? O método de operação, mais uma descrição importante aqui, né? Generators, ou geradores, são chamados assim como funções, mas eles retornam um valor de um iterator, ou seja, um objeto gerador. Ele retorna um generator, né? Um objeto gerador. Esse iterator pode ser chamado pelo método next, como nós acabamos de ver. O código executa até o yield interno da função. O método next executa até o yield, a cada yield que ocorre dentro dessa função do generator. O yield retorna o valor de uma expressão e mantém o registro desse estado nessa variável local. Cada chamada do next, o yield continua de onde parou e não executa toda a função novamente. Assim, o iterator é finalizado se o generator é executado ou encontra um return sem valor ali, que é o stop iteration. Então, um exemplo que a gente pode ver aqui agora é o da série clássica, série Fibonacci. Então, nesse caso aqui, nós temos a definição da função de Fibonacci, que recebe n, que é o número de Fibonacci, qual o número de Fibonacci, né? E agora nós temos usando um gerador para criar números Fibonacci. Então você tem aqui 3 variáveis internas, A, B e contador, que recebem os valores 0, 1 e 0. E aí aquela função infinita, né, while true, até que uma condição pare. Né? While true, se contador maior que n, retorna. Se o contador maior do que n, para. Né? E aí, yield A. Então ele vai evoluir, na verdade, processar, né, o valor de A. A e B vão receber, o A vai receber o valor de B e o B vai receber o valor de A mais B. E o contador vai ser incrementado em 1. Então a série F, a função F vai receber essa função geradora, Fibonacci, que implementa toda aquela função aqui que nós acabamos de ver. Então ele está definida essa função aqui. Internamente você tem uma função, isso aqui agora é um generator, né, porque ele tem um yield dentro dele. E aí, for x, para cada x em f, para cada elemento de x em f, você tem print x e um espaço, e o final não tem enter, na verdade, né? Um espaço entre eles. Então, ele vai imprimir cada elemento da série de Fibonacci. 0, 1, 1, 2, 3, até que o 5 ele gera um valor aqui. O contador maior que n, ele não vai fazer nada, vai sair desse loop e vai parar essa função até no número 5, como a gente já havia previsto. Então essa é a função de Fibonacci, mas uma função geradora. Agora a gente pode criar uma nova função Fibonacci, que ela é tipo um loop infinito, então ela é perigosa, porque é a forma como essa função geradora foi implementada. Então gera uma sequência infinita de números Fibonacci. Essa função aqui gera uma função infinita. Só que a gente vai determinar se contador maior que 10 para. Se a gente tirar essa função aqui, o computador para e cabe esse vídeo aqui, porque o computador dá um pau danado. Então A recebe 0, B recebe 1, while true, yield A. Ou seja, evoluciona ou evolui para o próximo valor de A de acordo com essa função, sendo que A vai receber o valor de B e o B vai receber o valor de A mais B. Então isso aqui internamente é uma função infinita de Fibonacci. A função f recebe esse gerador, né? Agora eu não estou chamando mais de função, estou chamando de generator ou iterator, né? Um iterador, porque ele tem a função yield interna a ele, né? E define que o contador é igual a 0. For x em f é a mesma coisa, aquilo ali, né? O contador ele vai ser acrescentado a cada loop desse elemento aqui de f, e aí eu digo se o contador maior que 10, para. Então agora eu vou fazer uma sequência teoricamente infinita, mas ela vai parar se o contador é maior do que 10. Então eu fiz uma sequência de séries de Fibonacci, mas não determinando o tamanho do último número da série, como aqui eu defini que o último número era 5. Aqui eu quero 10
números da série Fibonacci, que é o contador. Então aqui nós temos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok? Se o contador é maior que 10. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. É maior que 10, então é 11. O 0 também é um elemento. Elemento inicial. Então, como 11 é maior que 10, depois que ele imprime o valor do 11º, ele para. Pronto. Agora segue aí. Usando agora um return num generator. Um generator precisa de pelo menos um yield para ser um generator, como nós já falamos, né? E um return dentro desse generator, dentro desse objeto gerador, equivale à mesma coisa, como nós já vimos, como um stop iteration, né? Stop iteration. Então eu defino aqui uma função geradora. Yield 1. E aí raise stop iteration 42. Aqui eu estou criando essa função. Cada vez que ela for chamada, ela vai gerar, ela vai evolucionar, vai evoluir 1 e depois ele vai gerar uma função que é um return, né? Então ele gera 1, ponto. G recebe esse gerador e eu imprimo uma função next. Como ele é um gerador, ele pode receber a implementação da função next dentro dele, porque ele tem um yield internamente a ele. E aí ele gera esse valor 1, né? O valor que é gerado. Quando eu imprimir o próximo valor desse gerador, né, ele vai gerar um stop iteration e vai retornar o número 42 aqui, que é o número 42 que eu coloquei aqui, por exemplo, né, uma explicação. Então ele tem que ele operou apenas essa função aqui, não foi para a próxima nessa função toda aqui, porque ele seguiu o yield, e isso aqui é um gerador, ele opera cada yield a cada vez que ele é chamado, né? Então eu chamei ele uma vez, ele gerou só 1, eu chamei ele de novo, aí ele trouxe aqui o return, que é que trouxe uma chamada aí de exceção, né, para parar. Ou seja, eu vou fazer a mesma coisa, em vez de usar o stop iteration, eu vou usar o return, que é equivalente, como a gente acabou de dizer. Então nós temos aqui a função geradora, você tem o yield que está dentro da função geradora, então isso não é uma simples função, é um gerador, return 42, e eu estou chamando uma vez a função next, ele vai gerar 1. Agora eu vou chamar novamente mais uma função next, como esse é um gerador, agora ele vai ter que ir para o próximo, aqui, 42. E ele retorna o stop iteration, resultado 42. Beleza? Então return equivale a esse stop iteration. É possível também enviar métodos ou corotinas, né? E os generators podem tanto enviar como receber objetos. Então, ver essa implementação desse exemplo aqui. Então nós temos aqui, nós definimos uma rotina simples. Print, rotina simples foi iniciada. Aí você tem o X que recebe o yield, que é uma evolução então rotina simples passa a ser um gerador. E depois print rotina recebida, e o valor do yield ele está aqui no X, né, na próxima chamada. Então o RO inicia recebe, né, esse gerador rotina simples, ele recebe esse gerador. Então o RO agora é um generator, né, é um gerador. E aí o que a gente tem aqui como resultado? Nada. Por quê? Porque é preciso iniciar a rotina antes de enviar a primeira mensagem. Então eu preciso chamar a função next nesse gerador, senão ele não faz nada. Então, chamando a função next nesse gerador, ele manda a primeira função, porque isso aqui é um gerador, o primeiro código, na verdade, né, a primeira função dentro dessa função. Então estou chamando a próxima chamada, né? E agora o gerador envio oi, send oi. E aí
chamei uma mensagem, na verdade, para dentro desse gerador aqui. Ele só tinha esse yield. E aí a rotina foi veja aqui, a rotina foi iniciada e a rotina foi recebida com o oi. Vejam aqui, ó, você tem aqui o oi, depois ele gera uma exceção. Mas foi enviada uma mensagem para dentro da rotina simples. O oi, o yield, ele é atribuído ao x, e o x é uma rotina recebida que imprime o valor de oi aqui. Ok? Bom, send oi. Agora nós temos RO recebe rotina simples. E se a gente não chamar o next, então vamos lá, vamos comentar isso aqui. RO rotina simples, não foi chamado. Def rotina simples, RO rotina simples, rotina oi foi iniciada. E aí nós não podemos enviar uma mensagem a um generator que não foi iniciado. Então, se eu mandasse aqui o send oi antes de iniciar, você tem esse erro do tipo can't send non-value to a just started generator. Então você não pode enviar um valor a um gerador que acabou de ser inicializado. Você precisa chamar a função next para ele. Então isso aqui gera esse tipo de erro. Ok? Beleza. Para usar o método send, um generator tem que esperar um yield, né? Então, esperar o yield acontecer, né? Um next tanto recebe quanto envia. E um método do exemplo se chama infinito porque ele pega objetos com dados de sequência e cria um iterator capaz de iterar por todo objeto. Então vamos ver esse exemplo aqui. Vamos ver isso aqui inicialmente, né? Então aqui nós temos uma função definindo uma função, não é mais uma função porque eu estou vendo um yield aqui, então ele é um gerador, né? Ele é um gerador de objetos, que recebe objetos aqui como argumentos, e aí nós temos aqui um contador igual a 0, enquanto verdadeiro, ou seja, loop infinito. Então nós temos que ter aqui algo que pare esse loop infinito aqui, né? Se o contador maior do que o tamanho de objetos, é o tamanho do objeto, né? O contador recebe 0, mensagem recebe yield objetos do contador. Se a mensagem é diferente de non, contador recebe 0, se mensagem é menor que 0, se não é mensagem. Else, aumenta o tamanho do contador. E aí, como usar esse gerador de loop infinito? O objeto, na verdade, é uma string com algumas palavras. Então, o loop infinito, esse gerador, recebe o seguinte objeto, uma string com algumas palavras. Então, é assim que a gente vai usar esse gerador. E esse loop infinito, agora, esse gerador, a gente pode simplificar todo ele como um x, ele é variável. E agora eu imprimo a função next para esse gerador, generator x. E ele vai implementar o yield e nós podemos ver o que ele vai gerar aqui, ó. Então, ele gera por quê? É o primeiro objeto, primeiro elemento desse objeto string, que é um caractere, né? Agora eu vou enviar send. Agora eu estou usando a função send para o generator, né? A função send 11. Então eu enviei 11, né? E gerando de novo, você tem aqui, você pulou 11 yields. Então aqui você tem 1, 0,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 no C. Então ele vem cá e imprime o C. Agora o 12 vai ser o O e o 13 ON. Então yield, eu mudei, enviei para eles o 12 agora, o 11º yield, o 12º yield, que seria o O, e o 13º yield dessa função geradora seria o M, com isso. Beleza. Então ele itera sobre esse objeto, que é um conjunto de caracteres. Ok? Beleza. Temos também o método throw, que usado, por exemplo, na geração de exceções, né? Então gera uma exceção, throw exception, gera uma exceção, stop iteration, quando o gerador é pausado e retorna o valor do próximo yield. Então nós temos aqui mais uma função aqui, vamos ver o que a gente faz aqui, né? Você tem um looper infinito, o contador, mesma coisa, se o contador está maior que o tamanho do objeto, o contador é igual a 0. E aí nós temos essa mesma função dentro desse gerador chamado looper infinito. E agora o looper infinito recebe o objeto Python, que é uma string com diversos caracteres. E aí, da mesma forma, imprimir a função next desse gerador do looper é o P. Depois, next novamente, Y. E agora nós temos aí um looper, eu disse aqui que esse looper infinito aqui do Python ele se chama looper, e eu quero que ele lance uma exceção, e aí ele vai mostrar o índice do Y e processa o yield imprimindo o T. Então vamos ver o que é o throw exception do looper nesse momento aqui. Qual é o índice do Y nesse momento aqui do segundo looper? 0, 1. É o índice 1 dessa string Python formado por diversos caracteres. Caracteres na posição 0, caractere na posição 1. Ok? Porque ele aqui, ó, dentro dessa função, no exception, quando ele try except, nessa função try except, né, se eu peço para ele gerar exceção, eu peço para ele imprimir o índice, que é a string desse contador, e o contador ele itera sobre cada elemento da string. Então ele imprime aqui índice 1. Okay? Então eu pedi para ele gerar a exceção nesse momento da execução desse gerador que sofreu 2 next. Estava no P e agora no Y. Agora eu peço para ele, e ele retorna e imprime o próximo, gerou a exceção em relação ao Y e imprime e gerou um novo yield, né? E aqui o yield, e aí ele imprimiu o T. E agora mais um next, ele vai imprimir o próximo elemento que vem depois de T, que é o H. Ok? E aí um enter, né? Se quiser mais um ON, seria imprimir dois next aqui, ó. Por exemplo, então vamos brincar com isso aqui, né? Vamos gerar Python, tudo na vertical aí, ó. Python, T-O-H-H-O-N, beleza? Só para tirar a dúvida aí. Beleza. Então, definimos aí esse gerador que chama looper infinito com essa iteração. Mas a gente pode melhorar esse exemplo através de uma classe, né? E aí como é que a gente vai fazer? A gente vai criar uma classe que define o estado do gerador, e essa classe recebe a exceção no objeto exception, né? A classe tem a função init, toda classe tem a função de inicialização, self, e a sua mensagem inicial é vazia. E aí self.mensagem recebe mensagem. E aí você tem a função def loop infinito, objetos, como argumentos. E aí nós temos aquela função dos objetos. E aí a exceção aqui nós temos um objeto gerado, que chama estado do gerador, do tipo classe, gerado dessa classe aqui, né? E ele imprime
o índice do contador. Então, o looper é um gerador que recebe o looper infinito, e aí nós temos o next, o método next desse gerador, que vai gerar o P, depois o Y novamente, depois looper desse objeto, o estado do gerador. Ele vai mostrar qual é o estado do gerador aqui, por isso que ele throw exception aqui, né? Ele mostra o estado do gerador, porque é isso que ele faz, ele mostra a mensagem aqui do estado do gerador, e ele mostra o índice e gera mais um yield. Então índice 1, yield T. E aí, novamente, processo índice H. Então é só uma forma de melhorar esse tipo de exemplo, como a gente já tinha visto, ok? Do exemplo acima. Agora a gente pode também, como nós já vimos, os decorators, a gente pode decorar os geradores. Então nós não podemos iniciar o iterador enviando diretamente um índice a ele. Então primeiro nós precisamos usar o next para iniciar o iterador, o objeto iterador, o iterator, né? E avançá-lo ao yield. Então nós podemos usar para isso um decorador para avançar automaticamente e não gerar aqueles erros, né? O primeiro yield, para ser possível enviar método diretamente após a inicialização de um objeto gerador. Então, vamos importar da functools aquelas funções, as funções empacotadoras, né, o wraps. E aqui nós temos então aqui um decorador que chama fique pronto a função geradora. A função não, a um gerador, né? a um iterator. Então nós temos um decorator que deixa um gerador pronto para avançar para o primeiro yield. Então aqui nós temos a chamada do wraps aqui, que é o decorador da função gerador, e aqui nós temos a função, nós temos aqui na verdade este é o decorador, que você tem a função geradora que recebe argumentos de tamanhos variáveis e chaves de dicionários de diversos números, tamanho variável também, no tamanho arbitrário de chaves. E aí essa função G recebe o gerador, e aqui com esse decorador você já chama o primeiro next desse objeto gerador, que é o G, que é um gerador com diversos números de argumentos aqui. E aí essa função decoradora retorna o objeto gerador, né? E a função gerador retorna esse gerador aqui, essa mesma função geradora, ok? Então tudo isso é o decorador chamado fique pronto. Então nós temos o decorador fique pronto para aquela função do looper infinito, né? Então agora o looper infinito recebe ABCDEF, ok? Então x recebe ABCDEF. Ok, vou imprimir a primeira chamada na função do x, que é esse looper infinito, que é esse aqui que já vem decorado. Então chamando essa primeira chamada, ele gera o primeiro elemento, A. Depois eu vou enviar 4 chamadas do yield. Então você tem A, B, C, D. E vai trazer o próximo, que é o E, depois do D. Depois eu quero que ele opere para o próximo yield, que é depois do E, Ctrl Shift F, ok? E agora eu quero que ele gere depois do F. O que vai acontecer? A, porque ele retorna ao início. No loop dele, peço para ele enviar 5. Então ele vai ficar dentro desse loop aí. A, B, C, D, E, F. O quinto elemento depois do último. Se o contador maior do que o tamanho do objeto, o contador zera. Nessa função aqui, nesse loop infinito aqui. Se o contador maior do que o tamanho do número de objetos, ele zera. E ele vai iterando ao longo dessas, de acordo com a função que está implementada dentro desse looper infinito, né? O próximo depois do F é o A. Ok? Aqui. Depois do F é o A.
E aí, ok, um enter, né? Então esse aqui é uma forma de usar um decorador numa função geradora. Então nós estamos agrupando aqui todos os conceitos que nós vimos nos exemplos passados. E aí a sintaxe do yield from expressão pode ser usada dentro de um gerador. Então vamos definir aqui. Então vamos definir aqui esse exemplo. Eu tenho definição gerador for char in Python yield char. Para cada caractere dentro de Python gere, né, char. Então imprima cada um elemento, cada chamada. E for in range 5 yield i. For i em range 0 a 4, né, yield i. Então você tem aqui dois yields dentro de dois loops dentro de uma função geradora. E nós temos a função geradora 2 que tem yield from Python e yield from range. Então essa expressão yield from pode ser usada também dentro do gerador. E aí G1 é o gerador 1 e G2 recebe o gerador 2. E aí o que nós vamos fazer? Vamos imprimir aqui o G1, ok? G1, tá, G1. Eu imprimi só um G1, porque foi só isso que eu pedi, né? Para cada elemento do G1, para cada x do G1, imprimo x e o final e uma vírgula entre eles. Então, G1 que recebia Python e depois os elementos de 0 a 4, né? Ele imprime aqui cada elemento do G1 Python 0 a 4. A mesma coisa eu quero que ele faça para o G2. Só que o G2 ele está imprimindo de o yield dele aqui, tem dois yields, mas uma sintaxe totalmente diferente do gerador 1. Yield from Python e outro yield from range 5. Embora tenham sintaxe diferente, os resultados são os mesmos. Então, é formas diferentes de implementar as funcionalidades do yield aqui, né? Então, isso aí é uma forma mais limpa, vamos dizer assim, de implementar essa função. Os benefícios da sentença yield from é porque pode separar um generator em múltiplos generators. Foi o que foi feito nesse exemplo anterior e é o que vai ser feito nesse próximo exemplo aqui. Então vamos ver. Vamos ver o que esse exemplo aqui vai nos mostrar. Nós temos aqui não é uma função, mas é um gerador, é um generator, né? Porque tem a função yield dentro dele. Nós temos um gerador de cidades, for cidade in nessa lista, BH, São Paulo, Rio de Janeiro e Vila Velha, e o de cidades. Isso é a primeira coisa. E aí nós temos um outro gerador quadrados, for número in range de 0 a 9, e o de número ao quadrado, então os números ao quadrado de 0 a 9 até 81, então, né? Depois nós temos um outro gerador tudo num só, que chama for cidade e o de cidades, for cidade em cidades e o de cidade, for número em quadrados e o de número. E agora nós temos um gerador separado, que aí você tem yield from cidades e yield from quadrados. Então veja aqui a clareza, na verdade, da sintaxe de implementação dessa funcionalidade. E aqui nós temos a lista 1, que é i, e aqui nós estamos implementando aqui aquele conceito que a gente viu no exemplo anterior, list comprehension, né? Vocês lembram aqui, list comprehension, né? For no formato sintaxe de conjunto, mas é uma lista. E for i em gerador tudo num só, que é esse aqui, e depois i for i gerador separado. E aí a minha pergunta é, essa lista 1 é igual à lista 2? Se for verdadeiro, ele retorna true. E é true, ou seja, tudo aquilo que foi feito nessas diversas linhas aqui, você consegue implementar nessas duas linhas aqui desse gerador separado. Ok? Muito legal. Mais o que? Nós temos aí um subgerador que pode executar uma sequência return também. Então vamos ver esse exemplinho aqui. Você tem aqui um subgerador, yield 1 e return 42. Então você tem na segunda chamada desse gerador, você tem o return 42. E nós temos um outro gerador gerador que delega, né?
X recebe o yield from subgerador. Então aqui esse gerador aqui, ele chama ele delega que esse subgerador evolucione, né, ou itere para o próximo elemento. E aí ele imprime esse X que for gerado desse subgerador. E aí, para cada X em gerador que delega, imprima o X. Então vamos ver aqui primeiro. Não, aqui nós só definimos, né, o gerador 1, o gerador 2 é preciso usar, né? Então o gerador que delega a gente está usando ele. Vamos imprimir os valores gerados. E aí ele chama 1, o primeiro gerador ele chama 1, uma vez que ele é chamado aqui, né? E eu quero o X, e quando ele chama esse subgerador, ele chama novamente o yield, né? Então aqui você tem um yield dele e ele você tem um yield interno. Então ele primeiro gera 1, depois o 42. Então aí no caso é a funcionalidade de um gerador executar a sequência return depois dele. Então vamos descrever um pouquinho mais a semântica completa do yield from. Os valores gerados pelo iterator é passado a esse chamador do yield. Os valores enviados para o gerador que delega, usando esse send, vai direto para esse iterador. E as exceções são passadas pelo throw exception, ou return ali que a gente viu, né? Geradores recursivos. É possível fazer então um exemplo de permutação. Uma permutação, o que é uma permutação? É um arranjo de elementos dentro de uma lista ordenada. Qualquer arranjo de n elementos é uma permutação n fatorial. Cada sequência deve ocorrer apenas uma vez. Esse é o conceito matemático de permutação. Então aqui nós temos uma função, eu acho difícil, matematicamente eu não sou bom de matemática, para mostrar aqui o código de implementar uma permutação. Então você tem aqui um gerador de uma lista de itens, e o n recebe o tamanho dessa lista, se n é igual a 0, você tem ali uma lista vazia, se não, para cada elemento dessa lista do tamanho da lista toda de itens, você tem a função que chama as permutações. Então você tem aqui uma chamada original, né, da função, de cada item até o último elemento, mais o item daquele elemento mais um. E aí você gera uma lista de permutações. Então tá, tudo bem, não entendi, espero que você tenha entendido. Vamos lá. Na hora de implementar essa função permutações, você tem para P em permutações, R, ED, red, uma palavra com 3 caracteres, imprimir as permutações de red, né? E aí uma função do join para cada caractere. É uma questão de estética. Então você tem, também tem a lista, uma permutação de listas da palavra jogo, né? Você pode fazer diversas permutações da palavra jogo. E também do red. A diferença do jogo aqui é que o end no final aqui é um vírgula, né? O separador é um vírgula. E aqui você tem red, RDE, ERD, EDR. Não tem repetições. Aqui também não tem repetições, porque essa função é uma função que implementa permutações. Para iniciantes, né, e para ruins de matemática tipo eu, nós temos aqui uma itertools, que é um módulo de ferramentas de iteração, e aí nós temos uma função implícita interna implementada no Python, que chama itertools.permutations. Aí você põe as palavras que está querendo permutar, prefiro essa, na verdade. E aí você implementa aqui, por exemplo, dentro dessa lista, tuplas com diversas combinações das 3 letras aqui, red. Ok? Mais fácil, não é não? K permutações. E você tem permutações de K elementos dentro de um conjunto N tal que N maior que K. Então o número de K permutações N fatorial sobre N menos K fatorial, que é a fórmula matemática, e o algoritmo para determinar o número de K permutações é esse aqui.
Você tem o yield aqui sendo chamado, e o yield e mais KP aqui dentro das permutações, e eu quero fazer permutações de 3 em 3, e aí imprimir cada uma dessas permutações com as letras A, B, C e D. Então você tem aqui diversas permutações de 3 elementos com 4 possíveis elementos. Então você tem ABC, ABD, ACB, etc, etc, etc. Nosso objetivo aqui não é entrar na matemática da coisa. Se fosse, a gente ficaria uma semana aqui nesse exemplo. Um gerador de geradores é um segundo gerador com uma sequência de Fibonacci que gera um iterator. Então vamos ver esse segundo elemento aqui. Primeiro número recebe argumentos. Primeiro gerador, né, recebe os argumentos G e N, for I in range N, yield, next, G. E aí, cria o primeiro número do gerador. E aqui nós temos a função Fibonacci, mas é um gerador Fibonacci, porque nós temos um yield A, né, o A recebe B e o B recebe A mais B. E aí é para imprimir uma lista com o gerador primeiro número que chama, então um gerador que tem o yield, que chama a próxima função, que chama o próximo elemento da série Fibonacci até o range N, e o range N passado aqui é 10, então uma série de Fibonacci com até 10. E eu apertei alguma coisa errada. Na verdade eu apertei Ctrl Shift N e Ctrl Shift B. Então nós temos aqui 10 elementos, 0, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beleza? Bom, vamos fazer um exercício aqui, um gerador que computa o tempo médio. Então vamos criar um gerador aqui que computa o tempo médio. Vou passar rapidamente pelo exercício, é só para ter a ideia de como funciona um gerador para ter essas funcionalidades. Então você tem um gerador, porque tem um yield aqui, né, que computa a média. Então você tem inicialmente uma variável total, um float total que é 0, contador que é 0, média é vazio, e o while true você tem o termo que evoluciona o termo médio. Total recebe mais esse termo, contador mais 1, e a média no final é o total dividido pelo número de contador. Então essa função computa a média, ele é um gerador que é armazenado na variável CM, se chama o next desse gerador, e ele inicia, né, primeiro yield. E depois, para os valores dessa lista, eu quero que você me mostre o valor enviado e o nova média, nesse tipo de formato, né? Isso tudo aqui, vejam que isso tudo aqui é uma string formatada. Essa string formatada vai gerar no out str, print out str. Eu quero que imprima uma string no out str, que é isso tudo aqui, né? Que está aqui. No formato val recebe o valor e average seria o valor do gerador que computa a média, send o valor. Então essa é a função aqui de computar a média. E aí nós temos aqui, ele manda os valores enviados, 7, nova média. Enviado 13, a média de 7 e 13 com 2 elementos, agora a média é 10. Envio 17, a média é 12,33. Envia 231, a média é 67. Até chegar no último elemento, a média é 41,57. Ok? Um outro exercício para praticar usando geradores é escrever um gerador de tuplas que gera uma sequência de avanços no relógio. Então você tem um relógio que 10, 10, 10, 13, 50 e 15 horas, minutos e segundos. Então você retornaria aí avanços no relógio. Então você tem aqui uma função um pouco maior, mas como o tempo já está bem grandinho, né? Nós temos uma função de relógio, início, fim e o passo. E aqui nós temos um gerador de tempo, na verdade, né? Atual, lista, início. Enquanto não atual menor que lista, yield, tupla, atual. E aí você tem o segundo, recebe passos da lista 2 mais atual, mínimo emprestado é igual a 0, horas emprestado é igual a 0, inicializando, né? Enquanto segundos menor que 60, tempo atual recebe segundos, se não, o atual recebe segundos menos 60, se passar de 60. E o minutos emprestado passa a ser 1,
né, quando você chega a 60 segundos. Minutos é o passo 1 mais atual, mais um minuto emprestado. Se minutos menor que 60, e aí o tempo atual de 1 recebe minutos. Se não, o tempo atual recebe minutos menos 60 e a hora aumenta para 1. Da mesma forma, a horas, mas aí no caso horas é menor que 24. Horas, o tempo atual no momento 0, na posição 0 recebe horas, se não, é horas menos 24. E aí, se o name é igual a main, que é inicializar ou a função principal, né, for tempo em relógio nessas três tuplas aqui, né, imprima o tempo relógio. Então ele vai imprimir esses tempos aqui em cada gerador, na verdade, né, como se fosse o relógio. Da mesma forma, poderia escrever essa versão do relógio que recebe uma mensagem para resetar o valor inicial. Então, exemplinho um pouco grandinho aqui também, mas nós estamos acabando. Nós temos ele atual, recebe o list, mesma coisa, list, quanto o atual menor do que o fim, início, fim e o passo do relógio. Novo início recebe yield tupla do atual. E aí, se o novo início é vazio, atual recebe a lista novo início. E aí você tem um continue para o ponto, o passo seguinte. Segundos recebe os passos, aí minutos e horas são vazios, segundos é resetado, e aí você tem um minuto acrescentado, minutos, enquanto é menor que 60, beleza, se não, se ficar mais de 60 minutos, menos 60, a hora aumenta para 1, e hora mesma coisa, e aí você tem o TP, o gerador de relógio, com esses tempos, for i em range 3, então de 0 a 3, chama esse gerador do relógio faça as interações, né? E aqui você envia esses tempos aqui para o relógio e imprime esses relógios, esses novos tempos, né? Então 10, 10, 10, 10, 25 e 22, vai mudando os tempos de relógio, do relógio. Bom, um outro exercício é escrever um programa usando esse relógio criado aí para criar um arquivo tempo e temperatura. E o tempo é crescente em 90 segundos e é iniciado às 6 da manhã. Então, por exemplo, 6 da manhã, 20 graus. 6 e 1, ele pula de 1 em 1 minuto, 1 minuto e meio. 1 e 30, 16 graus e 1. Então é tempo e temperaturas. 6 horas, 3 minutos, 16 graus e 9. Então, seria essa função aqui. O relógio aqui, então, ele já foi implementado. Então a gente tem que tirar esse comentário aqui da função relógio já implementado, né, porque esse relógio já foi implementado. E aí nós temos do arquivo 32 tempo e temperatura. Então nós temos aqui tempo e temperatura. Então você tem esses tempos e as temperaturas para serem avaliadas pelo relógio. Ok? Então ele vai brincar aqui e ele vai gerar um número aleatório entre 100 e 250 dividido por 10 e vai aumentar esse tempo de acordo com esse número aleatório e vai mostrar o relógio aqui no formato até que chegue no final e imprime o resultado. Ok? Então ele vai mudando aqui e aí ele escreve o resultado no tempo e temperatura. Na verdade, esse tempo e temperatura aqui, deixa eu fechar isso aqui, reloaded, sim. Na verdade, esse tempo e temperatura não é para existir, gente. Ele vai criar, ele vai write aqui, ó, fopen, e você tem o write aqui no final. Então ele vai gerar o tempo e temperatura, na verdade, conforme esse relógio já implementado, ele vai gerar números aleatórios e vai imprimir o tempo, número aleatório e a temperatura nesse formato da lista, no tamanho dinâmico, asterisco lista aqui, né, tempo mais número aleatório de temperatura, e vai gerar esse resultado. Ok? É isso que ele faz.
Aí sim, acabamos de criar esse tempo e temperatura, então esse aqui que ele faz, ele está imprimindo esse tempo e temperatura aqui, número aleatório de vezes 680 vezes. Na verdade é isso. E agora escrever um gerador de 0 e 1 que retorne uma lista de 0 e 1 a cada iteração. A probabilidade P de retornar 1 é definida pela variável P e o gerador é inicializado em meio, significando que zeros e 1 serão retornados com a mesma probabilidade. Então, vou só mostrar essa implementação dessas funções de geradores de 0 e 1 aqui e a gente acaba esse exercício. Uma função geradora de 0 e 1, probabilidade meio, enquanto true, gera um número aleatório, yield 1 se P x menor que P, se não 0. E aí, enquanto a mensagem for verdadeira, P recebe a mensagem. Diferente de nada, né? P recebe a mensagem. Então o x vai receber zeros a função geradora, zeros e 1 aleatórios, e P de 0. Então aqui você já tem essa geração. E aí aqui você tem os zeros e 1 aleatórios. E agora a gente vai mudar a probabilidade em vez de ser meio para 0,2. Depois, em vez de ser meio, 0,8. A gente muda as probabilidades e imprime de 1 a 20 esses números aleatórios gerados, 0 e 1, com probabilidades diferentes. Então aqui ó, nós tínhamos o 0 e 1 meio, agora mudando a probabilidade para 0,2. Nós temos aqui, desses aqui você tem poucos. 1, 2, 3, 4, 5. Mudando a probabilidade para 0,8, você tem 80% dos números 0 e 1 gerado como 1 aqui em vez de 0. Ok, então esse foi um extenso exemplo sobre geradores, generators, iterators no Python. Ok?